Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Carlos, ou boa noite, né? Dependendo da hora que vocês estão vendo esse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre gamificação, né? Então, gamificação além do PBL. E aí eu vou explicar mais para frente, né, o que seria esse PBL, né? Bom, aqui no caso, nós temos a primeira coisa que a gente vai fazer é definir o que é gamificação, né? Então, gamificação é o uso de elementos de jogos para tornar atividades não relacionadas a jogos mais envolventes, motivadoras e divertidas. Então, é o uso de elementos, né? Não é utilização de jogo, mas elementos de jogo para uma atividade que não seja um jogo, né, com o objetivo de tornar essas atividades mais motivadoras, envolventes e divertidas, certo? E aqui no caso, a gente pode aplicar essa gamificação não só na educação, mas em várias áreas, né? Então aqui, por exemplo, na educação, né, a gente pode tornar o aprendizado mais interativo e envolvente, mas a gente pode usar também nos negócios, né? Melhorar a produtividade e o engajamento dos funcionários. No marketing, que é muito utilizada a gamificação, que vocês conseguem identificar esses elementos que a gente vai trabalhar, né, no marketing, né, para aumentar a lealdade e o engajamento dos clientes. Na saúde, né, incentivar hábitos saudáveis como exercício físico e alimentação adequada. Você pode ter vários vídeos na internet sobre Life RPG, né, ou a gamificação da vida, né, ou até aplicativos, né? Acho que tem uma Bitica que você torna a vida, né, um jogo, né? E aí é uma forma de gamificar, né? Um dos primeiros exemplos também de gamificação é da Nike, né? Que era uma competição entre as pessoas, um aplicativo da Nike, e que elas corriam, né, e elas conseguiam disputar entre elas por meio desse aplicativo que está totalmente gamificado. Hoje em dia a gente tem vários, né, aplicativos, tem o MyFitnessPal, tem vários aplicativos, acho que o Samsung Health, né, que tem essa questão de competir entre as pessoas para ver quem é mais saudável, né? Ou não, ou talvez só para comparar os resultados, né? Então a gamificação é eficaz porque aproveita os impulsos humanos naturais, como a gente viu lá no Ludens, né? O jogo e a cultura, que faz parte da cultura, né, humana, as atividades lúdicas, né? E aqui aproveitar esses desejos de conquistar, competir, colaborar, explorar, aplicando-os em áreas que geralmente não são vistas como divertidas ou envolventes, certo? E a gente pode até ir além, né, além desse livro e pensar, né, o que a gente aprendeu lá no Homo Ludens, né, e talvez tenha outras literaturas que podem colaborar também, e como melhorar essa visão da gamificação, né? E também podemos fazer críticas também, né, sobre que a gente vai ver também na aula sobre gamificação, sobre motivação intrínseca e extrínseca, né, e talvez a gamificação seria mais uma motivação extrínseca, né, e como que a gente chega na motivação intrínseca, né, e se é possível por meio da gamificação, certo? Bom, e aqui o PBL, né? Então PBL significa Points, Badges, Leaderboard, né? Então aqui no caso points seria os pontos, né? Então você tem uma pontuação e aí as pessoas são motivadas a conseguir a pontuação, né? Geralmente a nota na escola, né? Todo mundo quer tirar 10, né? E se o 10 é muito fácil de conseguir, não fica tão motivador assim, né? Mas você tem em várias áreas, né, essas pontuações que são motivadoras, né? Tem os badges, que seriam os distintivos, ou os prêmios, né? Ou conquistas, ou os níveis que você consegue alcançar numa atividade gamificada ou num jogo, né? E aqui o leaderboard, que seria os rankings, né? Então, quem está em primeiro, quem está em segundo, e aí você tentar, né, nas Olimpíadas, né, medalhas de prata, ouro, prata e bronze, né? Os países que quais as classificações, né, em relação ao mundo, né?
E aqui no caso você tem esses 3 elementos, e aí no livro, né, o autor fala que não é só isso, né, não é só colocar esses elementos para tornar uma atividade gamificada ou para tornar mais interessante. Você pode até colocar e deixar um pouco mais motivadora, mas pode ir além disso, né, além do PBL. E aqui no caso, a gente tem a comparação da gamificação com a aprendizagem baseada em jogos, o ABJ. Né? Então, o ABJ é utilizar um jogo em uma atividade, né? Aprendizagem baseada em jogos, e aqui especificamente o ABJ para promover a aprendizagem seja na educação, seja no treinamento, né? Você utilizar jogos. Tá certo? Então, diferente de você já ter um jogo pronto, é você colocar elementos de jogos numa atividade que não seja o jogo. Então, essa é a principal diferença, né, entre gamificação e aprendizagem baseada em jogos. Bom, e aqui no caso sobre esse livro que eu estou utilizando, né, é um autor tailandês, né, que está bastante jovem, e aqui no caso quando ele começou a pensar nesse livro, foi quando ele terminou de jogar aqui esse jogo aqui, que seria o Diablo, acho que era o Diablo 2, né, foi lançado, acho que, não sei se foi em 1999, né, e ele, se eu não me engano, quando ele decidiu parar de jogar o Diablo, que tinha que fazer tabelas, fazia um monte de coisa, né, para tentar ter um bom desempenho no jogo. Ele chegou um dia e falou, não vou mais jogar. E aí, quando ele parou, deu aquela sensação de vazio, e ele pensou, nossa, eu perdi umas 400 horas da minha vida, né, jogando esse jogo, e será que deu para aproveitar alguma coisa? E nesse momento de epifania, ele começou a pensar na sistematização, né, dos elementos, né, que deixa a pessoa motivada a ficar jogando, né? Isso tem a ver também com o flow, que a gente vai ver também na nossa aula, né? Então, se você desenvolver uma atividade, você entra em flow, né? Você esquece de tempo e espaço e fica totalmente focado naquela atividade, né? Então, ele escreveu esse livro, Actionable Gamification, né? Beyond Points, Badges and Leaderboards, né? Então, gamificação acionável, né? Além do PBL. O autor, né, Yukai Shou, e aqui ele define, né, vai definindo elementos principais aqui que definem a gamificação, né? Ou muitas estratégias que são utilizadas, já são utilizadas há muito tempo, né? Ele tentou sistematizar por meio desse livro, né? Aqui no caso ele sistematizou nessa estrutura octálisis ou estrutura octaédrica, octálisis framework, né? E aqui essa figura eu peguei do site dele, então ele tem bastante coisa disponível, tem vídeos disponíveis sobre gamificação, então é tudo aberto, né? Inclusive o livro vocês conseguem fazer o download pela Amazon, né? E aí, como a Amazon disponibiliza 20% do livro, a maior parte importante do livro, né, tá nesses 20%. Então dá para vocês baixarem e conseguirem ler. O problema é que o livro está em inglês, não tem tradução em português, né? Mas nos sites ele também explica detalhadamente, né, o site oficial desse autor, e está em inglês, mas aí pela internet a gente consegue traduzir o site, fica bastante interessante para a gente se aprofundar um pouco mais, certo? Bom, aqui no caso, nesse Octalysis tem 8, que ele chama 8 core drives, né, que seriam impulsionadores principais, né, da gamificação, né? Então, epic meaning, accomplishment, empowerment, ownership, social influence, scarcity, unpredictability and avoidance. A gente vai ver isso tudo traduzindo para o português, né? Não vai ser uma aula de inglês. Mas eu só peguei aqui a imagem original aqui do site do autor, né? Então aqui, se a gente pegar o primeiro core drive, né, o impulsionador principal aqui, seria significado épico ou o chamado, né, e chamado.
Então, assim, como a gente vai analisar também na jornada do herói, né, tem esse chamado, mas aqui principalmente esse significado épico, né? Este impulsionador está relacionado ao sentimento de fazer parte de algo maior do que si mesmo, né? As pessoas se envolvem quando acreditam que sua participação tem um propósito elevado e contribui para uma causa nobre. Então, a gente tem, geralmente no marketing, né, tem muito sobre salvar uma criança na África, salvar a Amazônia, né? E aí muitas propagandas, né, europeias têm essa coisa de preservar o meio ambiente, né, e aí contribuir para salvar a Amazônia, né, que a gente recebia dinheiro, depois não recebia, depois recebia de novo, né? E aí, no caso, é principalmente por causa dessas propagandas para arrecadar dinheiro para salvar a Amazônia. Você tem um significado épico, né? Ou se não, uma propaganda no mercado que parte dessa compra vai salvar as pessoas do Rio Grande do Sul, por exemplo, né? A gente tem esse caso recente. Então, quando tem um significado épico, né, em uma atividade, ou a gente coloca na atividade esse significado épico, na educação, às vezes é bem difícil, né? Mas talvez a gente consiga colocar um significado para aquela atividade, então há uma motivação, um engajamento maior, né, dos alunos na atividade, né? Então, participar de projetos de voluntariado ou de iniciativas que ajudam a salvar o meio ambiente é um impulsionador, né? Lembro de um trabalho que eu vi, acho que foi em Ribeirão Preto, num ponto também de educação, e não, foi em Belo Horizonte, né? E aí tinha um trabalho lá de uma escola estadual de Belo Horizonte que os alunos foram analisar a água da lagoa, esqueci o nome da lagoa lá de Belo Horizonte, e determinaram os índices de poluição dessa lagoa, escreveram um projeto, mandaram para a Câmara dos Vereadores, né, com possíveis soluções para solucionar o problema da contaminação dessa lagoa, né? Então, tinha um significado épico nessa atividade escolar, né? Que era só um projeto e acabou virando algo bem significativo, e o pessoal apresentou lá esse projeto nesse evento, né, de ensino de química, se não me engano. Bom, aqui no caso segundo, né, seria desenvolvimento e realização. Então, se baseia no desejo humano de melhorar e progredir e alcançar objetivos. As pessoas se sentem motivadas ao ver o progresso e ao superarem desafios. Então, aqui no caso, recebendo reconhecimento e recompensas pelo seu esforço. Nesse caso aqui, nós temos quando você tem aquele sentimento de que está progredindo na atividade, ou quando você consegue alcançar algo, né? Então tem esse sentimento de desenvolvimento e da realização. Então, baseado no progresso, né, que você está realizando aquela atividade, e na realização, você chegou a um produto final, né? Então, plataforma de aprendizado que mostra o progresso do usuário, oferece certificado ao final dos cursos. Então, você tem aquela barrinha de progresso, né, que faz parte de uma gamificação. Você está preenchendo o formulário, por exemplo, você vê a barrinha de progresso, você vê que isso motiva você continuar para completar aquela barrinha de progresso, né? E no final, por exemplo, de um curso, né, um TCC, a formatura, né, todo aquele ritual de finalização, isso faz parte também, né, de um impulsionador aqui para motivar as pessoas a continuarem, para conseguir conquistar aquele objetivo, certo? Bom, se a gente for para o terceiro aqui, né, empoderamento da criatividade e feedback, né, envolve liberdade de experimentar, criar e inovar, além de receber feedback contínuo que guia e reforça o comportamento. Então, aqui no caso, se você tem a liberdade, né, numa atividade de mostrar a sua cara, de mostrar o seu jeito de fazer as coisas, né, de mostrar sua criatividade, isso acaba motivando mais, né? Então, se uma atividade tem essa liberdade, né, de pessoas com diferentes personalidades mostrar o seu perfil e criar algo
do seu próprio jeito, isso reforça aqui a motivação, né? Quando as pessoas podem explorar suas ideias e receber respostas sobre as suas ações, elas se sentem mais envolvidas. Então, se ela está desenvolvendo, né? E aí se ela tem um feedback constante, né? Ou seja, alguém acompanhando ela, sei que não tá indo pelo caminho correto, tá certo, tá muito bonito, tá muito bom. E aqui, por exemplo, nas plataformas, né, sociais, né, nas redes sociais, você tem lá os likes, né? Então, se a pessoa está recebendo bastante like ou se os vídeos estão sendo bastante visualizados, ela tem um feedback que aquilo foi bom e aquilo é um motivador, né, para ela continuar. Então aqui um exemplo seria os jogos de construção como Minecraft, onde os jogadores podem criar mundos e receber feedback imediato de suas criações, né? Quando eu joguei não tinha isso online, mas dá para jogar, a criançada sabe bem, né? Para jogar e chamar os amigos, né? E mostrar para as outras pessoas o que elas criaram, né? E essa liberdade de construção, de construir o que você quiser. Né, tem vários elementos ali, tem até uma versão do Minecraft para educação, Minecraft for Education, né, que eu acho que até tem, no qual eu sei muito, né, que é liberado para professores, né, e aqui nesse caso até tem a construção de elementos químicos, né, e você decomposição de elementos, junção de elementos para formar substâncias diferentes, né, e aqui no caso é bastante utilizado na educação por essa criatividade e engajamento, né? E assim, é um jogo que foi sucesso, assim, né? Todas as crianças gostam bastante. E vídeo no YouTube explodiu de tutoriais, de aventuras realizadas no Minecraft, talvez por essa liberdade de construção infinita no mundo infinito, né? Então aqui no caso o empoderamento da criatividade e o feedback, né? Eu construí os meus, tá lá, sozinhos, mas é possível compartilhar e ter feedback imediato, né? Dependendo da plataforma que você está trabalhando, você tem, as pessoas podem ver o que você construiu, né? E dentro de uma atividade também. Bom, o 4 seria a propriedade e posse. Né? Então as pessoas são motivadas quando sentem que possuem ou controlam algo. Isso pode ser relacionado aos bens virtuais, progresso ou até mesmo personalização de uma experiência. A sensação de propriedade faz com que as pessoas se preocupem mais e investam tempo e esforço. Então aqui no caso você conseguir, tem vários jogos, né, aqueles Farmvilles, né, que você vai construir uma fazenda e você pode construir, tem o elemento anterior, né, a criatividade, mas tem aquela sensação de que aquilo é seu, mesmo que seja virtual, né, aquilo foi eu que construí e me pertence, né, e aí se eu fechar minha conta, aquilo se acaba, então é só eu que comando aquele trabalho. E assim, uma atividade de trabalho também, um relatório que você faz, um protótipo que você constrói, você tem aquela sensação de que é seu, que você construiu, né? Então, um exemplo aqui, jogos que permitem a customização de avatares ou plataformas que oferecem recompensas colecionáveis, com badges e troféus, né? Aqui no caso, por exemplo, é bastante comum agora, né, a gente customizar um personagem, né? Vários jogos permitem isso, e aí você dá aquela sensação de que só você tem aquele personagem, né? E aí quanto mais complexo, algumas pessoas não têm paciência, né? Outras adoram quando tem essa possibilidade de você transformar totalmente o seu personagem, né? Então aqui está relacionado com a propriedade e a posse, né? Desses elementos, né, do jogo. Bom, no quinto nós temos influência social e relacionamento, né? Então está ligado à interação social, reconhecimento pelos pares, pertencimento a grupo e o desejo de ajudar ou competir com os outros. A influência e as conexões sociais podem ser poderosos motivadores. Então aqui, quando joga em grupo, quando tem a influência social, isso tem bastante nas redes sociais, né? Mas também em atividades quando você tem
um relacionamento, grupos de estudos, né, um grupo que está desenvolvendo um certo tipo de trabalho, às vezes é mais motivador para o professor também, né, que assim, às vezes o aluno sozinho não produz nada, mas talvez em grupo ele consiga desenvolver. Temos aquele exemplo, né, para quem participou do semestre passado, né, da aula, Tópicos 1, a gente tem o DigSol que promove esse engajamento entre as pessoas e quanto mais envolvidas, isso está relacionado também com a teoria da autodeterminação que a gente vai estudar, quando as pessoas têm aquela sensação de grupo, né, elas se sentem mais motivadas, né, e isso faz parte de um tripé ali da motivação, né, a gente vai estudar a teoria da autodeterminação. Bom, um exemplo aqui são as redes sociais, que incentivam o compartilhamento de conquistas ou competições amigáveis, como desafios de fitness em grupo, tá certo? Como eu falei dos aplicativos. Tá? Bom, o sexto, escassez e impaciência, né? Scarcity and impatience. As pessoas tendem a valorizar mais aquilo que é raro ou limitado, e esse impulsionador explora o desejo de obter algo antes que se torne inacessível, gerando uma sensação de urgência. Então, isso aqui é bastante utilizado também no marketing, né? Compre agora, né? Senão vai perder, é só hoje, né? Então, essa sensação de que só há uma única versão, né? Só poucos produtos, né? Ou se não também a impaciência, né? Se você tem aqueles joguinhos que você pode construir algo, mas vai demorar 2 horas para ficar pronto. Então, se você pagar, aí vai ser você consegue mais rápido. Então, essa sensação de escassez ou de impaciência, né, acaba gerando uma motivação, né, para as pessoas tomarem firme, né, e aí, no caso, se esforçar para conseguir aquele item, né, que é escasso, né? Ou se não, gastar mais dinheiro, né, porque não tem paciência para esperar, né, 2 horas para um item ficar pronto, né? Então, promoções de tempo limitado ou itens exclusivos em jogos só podem ser obtidos durante um período específico, certo? Ou só pode ser obtido se você pagar, né? Tem vários jogos que são assim também. Bom, imprevisibilidade e curiosidade. Né? Então, o Core Drive 7 aqui, né? O desejo de descobrir o desconhecido e a atração pelo inesperado motivam as pessoas a continuarem engajadas. Quando algo é imprevisível, as pessoas ficam curiosas e querem explorar para ver o que acontece. Então, essa coisa da imprevisibilidade, né, pode acontecer ou não. Tem alguns jogos que acho que tinha, eu não lembro o nome do jogo, mas tipo God of War, mas é um jogo também que era alguma coisa, o World of Warcraft, né, que tinha no World of Warcraft tem vários elementos, né? Eu joguei pouco isso, mas tinha um outro muito parecido, que tinha um dragão, que você matava o dragão em conjunto com várias pessoas, e aí esse dragão de vez em quando soltava um elemento, que eu não lembro, que era importante para o jogo, uma arma, só que estava todo mundo ali, né? Então tinha o Scarcity, né? Porque era só um, e tinham vários lutando ao mesmo tempo, ajudando, era em grupo, mas só que quando dropava o item, ia lá um lá e pegava. Então era muito difícil aqui de saber quando que ia dropar ou se ia dropar, né, aquele item especial, né? Mas também quando você entra em algo, em um jogo, e aí você não sabe o que vai acontecer lá dentro, né? E por isso a questão do spoiler, né, ser tão importante, né? Para mim, eu sou bom em dar spoiler, assim, né? Mas as pessoas não gostam de saber o final porque elas querem ser surpreendidas, né? Então essa
imprevisibilidade, a curiosidade, né, é importante, é um atrativo muito grande para as pessoas. Né? Um exemplo, sistema de recompensas aleatórias ou caixas de loot em jogos. Né? Tem vários jogos que tem isso também. Você ganha uma caixa, você não sabe o que tem dentro e pode ser qualquer coisa, porque no jogo é aleatório o que vai vir na caixa. Pode ser alguma coisa boa, pode ser alguma coisa que não seja tão interessante. Né? As figurinhas da Copa, né? E aí você quer pegar o Neymar lá, não sei se alguém quer hoje em dia, né? Você quer pegar o jogador, ou tá faltando o jogador, e você tem aquela curiosidade se no próximo envelope vai ter a figurinha que você está precisando, né? E aqui no caso você não sabe, os jogadores não sabem exatamente o que vão ganhar. Então tem esse elemento da imprevisibilidade e da curiosidade que acaba motivando bastante as pessoas a continuarem no jogo. Né? E por último aqui nós temos a perda e evitação, né? Avoidance, coloquei aqui evitação. Acho que na sala alguém falou um nome melhorzinho para essa palavra, mas agora eu esqueci, né? Mas algo que você queira evitar. Né? As pessoas são motivadas a evitar perdas ou consequências negativas. Esse impulsionador se baseia no medo de perder algo valioso ou de enfrentar penalidades, o que impulsiona ações para evitar essas situações. Não sei qual de vocês usam o Duolingo, né? O meu tá quase morto lá, porque toda vez ele me lembra, né, que eu tenho que jogar, e aí vai perdendo posições, o leaderboard ali, né, você vai perdendo posições, você tem uma sequência que você tem que todo dia, né, entrar no Duolingo e fazer uma atividade, e aí a cada dia você vai ganhando um progresso, e se você deixar de usar, você pode usar lá o freezing, né, que você pode, até se você perder um dia, você pode, se tiver um freezing, você pode continuar com aquela sequência, mas se você passar vários dias, aí você acaba perdendo tudo que você conquistou. Né? Então, a sensação de perda ou de evitar uma perda, né, acaba motivando, não sei se de maneira positiva, e a gente vai ver isso depois, os jogadores continuarem, né, no jogo e não parar de jogar. Né? Então, programa de fidelidade que incentiva o uso contínuo de serviço para não perder os benefícios acumulados. Então, tem aqueles pontos, né, aqueles investback, né, ou algo parecido, dos cartões, né, ou dos pontos que você utiliza do cartão, e se você ficar muito tempo sem usar, você acaba perdendo também. Né? Então, essa perda ou evitação, né, ou evitar algo, né, também é um motivador aqui da gamificação. Bom, então esses foram os 8 motivadores principais aqui da gamificação. Então eu peguei algumas figurinhas aqui do Canva, né, para exemplificar aqui a nossa estrutura octagonal aqui, né, desses 8 motivadores principais. E aqui, indo além, né, desses 8 motivadores, nós temos aqui, o autor ele separou aqui como se fosse o nosso cérebro, né, e aí do lado direito e o lado esquerdo. Então o lado direito ele está relacionado com a criatividade, né, e o lado esquerdo com a racionalidade. Então aqui no caso do lado direito ele colocou aqui o que ele chama aqui do lado da criatividade, autoexpressão e aspectos sociais, nessa parte aqui da estrutura octagonal, né? E que estão diretamente relacionados com a motivação intrínseca, né? Que a gente vai ver que a motivação intrínseca é o que é desejado, né? Para que a motivação na educação, né? Essa motivação intrínseca que está dentro da gente, a gente é motivado internamente a realizar algo, tá certo? E está relacionado aqui também nessa estrutura com o lado direito do cérebro. Se a gente pensar aqui do lado esquerdo, a motivação extrínseca, né? Então, quanto desse lado aqui a criatividade, o relacionamento e a imprevisibilidade está relacionado com a motivação intrínseca, na motivação extrínseca, que é a lógica, os cálculos e a propriedade, então a sensação de propriedade, desenvolvimento, aquisição, né, de prêmios, né, ou essa sensação de que a scarcity, né, que tem pouco
né? Poucas possibilidades, né, de conseguir algum objeto, isso está relacionado com a motivação extrínseca. Então, eu estou fazendo aquilo porque eu quero ter dinheiro, eu quero ter algo, né, e tem pouco daquilo, eu preciso fazer aquilo. Mas acabando aquilo, se tiver muito, aí a motivação acaba, porque assim, não tem, se não tiver prêmio, né, se não tiver desenvolvimento, se não tiver posse, e se não tiver muito daquele, eu não vou ficar correndo atrás de um monte de coisa se tá cheio, né, daqueles objetos espalhados, né? Mas se tiver um em todo mundo, aí eu vou motivar para subir o pico do Everest, né? Eu vou motivar para que eu vou ser o único a ter aquela sensação de estar lá no pico, se eu não morrer, né? Eu vi uma história assim de um amigo de um professor meu que está lá, enterrado no pico do Everest, e tinha essa motivação, essa adrenalina de fazer algo que ninguém tinha feito, né? Ou poucos tinham feito e a maioria está enterrado lá no pico do Everest. Bom, e aqui o que ele vai chamar de White Hat Gamification e depois Black Hat Gamification. Eu achei estranho esse White Hat, Black Hat, né? O White Hat, ou chapéu branco, né? Relacionado com motivadores positivos e o Black Hat, motivadores negativos, né? Se tudo der certo no final do ano, eu vou para a Tailândia e talvez eu vou tentar testar as minhas hipóteses, né? Mas aqui no caso, o que eu pensei, talvez o chapéu branco, né? Geralmente é positivo porque você está num dia de sol, né? Então você coloca um chapéu branco e vai aproveitar o dia, né? Aí chapéu preto geralmente é no enterro, no velório, que aí você coloca o chapéu preto, então é um momento de tristeza. Talvez eu relacionei com isso, não sei se essa hipótese está certa, né? Mas aqui no caso tem a parte superior aqui do octágono, está relacionado aqui com esse White Hat Gamification, que seria o chapéu branco, né? Motivadores muito positivos. Então, se você tem o significado épico, está desenvolvendo sua criatividade e você tem a sensação de que está se desenvolvendo e está conseguindo algo, né? Conseguindo várias vitórias, né? na sua vida, então, se eu oriento a minha gamificação para esses motivadores, então seriam motivadores mais positivos, né? Quando for pensar estrategicamente no desenvolvimento de uma gamificação. Já se a gente pensar no Black Hat Gamification, né, que seriam os motivadores negativos, que aí tem naquele tigrinho, tem nos aplicativos que querem que você fique direto jogando, né, e perdendo seu tempo com um jogo que depois você fala, o que eu fiz da minha vida? Perdi momentos valiosos com o joguinho. Apesar que é bom para distração, mas quando você fica viciado, não sei se é tão saudável assim, né? Mas a gamificação chapéu preto, né, motivadores negativos, então você tem essa sensação de scarcity, né, que é tem pouco, né, a escassez de recursos, né, a imprevisibilidade, né, os caça-níqueis, né, você sempre está ali viciado, colocando moeda, gastando a fortuna sua e da sua família, né, nos caça-níqueis, e você não sabe se vai ganhar ou não. E isso é um principal motivador, principalmente para as pessoas que perdem dinheiro em jogos, né, porque não, agora dessa rodada eu vou conseguir, é imprevisível, mas eu tenho fé que eu vou conseguir, né? E aí, no caso, aqui a perda, né? A impaciência, né? Mas a perda aqui, ou a evitação, né? Nesse caso aqui, se você não comprar agora, né, nunca mais você terá essa oportunidade. A felicidade está batendo na sua porta e você não abriu, né? Então, assim, essa sensação de que se você não fizer aquilo naquele momento, você não vai conseguir mais. Então, assim, esses são os elementos relacionados aqui com os motivadores negativos, certo? Então, assim, quando a gente
está pensando aqui numa gamificação, pelo menos os criadores de games, ou criadores de atividades gamificadas, né? Então a gente pode pensar aqui como que vai relacionar a minha gamificação, né? Vai estar mais para motivação intrínseca, extrínseca, ou white hat ou black hat, né? Isso aqui dá mais dinheiro, mas talvez não seja tão saudável. E aqui nós temos, por exemplo, um exemplo, né, do Facebook, né, que está pequenininho, tá? Mas aqui a gente pode observar que o Facebook é uma rede social, então aqui no caso a influência social aqui está muito forte, né? Aqui a sensação de pertencimento, você tem um perfil, né, está muito forte. Aqui no caso não tem scarcity, né, que escassez aqui que tem para todo mundo, né? A evitação, então se você evita entrar muito no Facebook, você acaba perdendo o que está acontecendo, né? Aqui no caso, pode ser até que seu perfil seja excluído, não sei se acontece isso no Facebook, mas aqui no caso você tem essa sensação de que se você não entrar ou se você acabar com a sua conta, né, você perde tudo aquilo que você construiu, né? Aqui a imprevisibilidade, né, tá um pouquinho, né, aqui está mais concentrada aqui nas redes sociais e no pertencimento, né? Aqui no caso na evitação de você, se você não entrar você vai estar perdendo alguma coisa, e aqui fraquinho, um pouco menor, né, na sensação de desenvolvimento, né? Então os seguidores, né? Então você tem uma quantidade de seguidores aqui, empoderamento, você posta fotos bonitas, então vai ter vários likes, né? E a imprevisibilidade aqui, você não sabe o que vai acontecer, né? Com o que você postar ou com o que vai ser feito ali no Facebook. Aqui só está mais fraquinho na escassez, né? Então tem sempre a possibilidade de várias coisas, e aqui o significado épico está bem zerado aqui, né? Que talvez não tenha o significado épico porque todas as pessoas estão ali para passar o tempo, né? Não tem, às vezes tem até algumas ações, né, que têm significado épico, mas esse não é o objetivo do Facebook. Certinho? Bom, então aqui que comecem os jogos, né? Então a gente pensar que quando for desenvolver uma atividade, se é possível, deixa eu ver se passou aqui. Não sei se dá para... terminou, né? Se é possível a gente utilizar esses elementos, né? Se a gente vai gamificar uma atividade, então aqui é uma estrutura que ajuda bastante no desenvolvimento da gamificação, tá certo? É uma atividade gamificada. Tem muito mais além disso, né? O livro ele é bem longo, né? Tem o e-book, o audiobook eu já escutei, o e-book eu estou lendo ainda, mas ele é bem extenso, né, e é bem interessante nessa estruturação da gamificação, né, ajuda bastante, tá certo? Então é isso, um abraço e até mais.